Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao último dia do Livemundi. Já dá gostinho de quero mais. O Livemundi é um movimento e um festival de vida sustentável que desde 2016 te inspira a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital, que começou sábado, termina hoje. A gente teve mais de 50 atividades gratuitas durante todos os dias, e a gente vai fechar com chave de ouro com o Ailton Krenak, um diálogo lindo com o André Trigueiro, já nosso sócio-atleta desde a primeira edição, e logo depois um show incrível com a Mamundi. E eu convido a vocês a conhecerem também a Feira Livemundi, que está rolando virtualmente. É só acessar lá o nosso site, livemundi.com/feira. Tem uma seleção de produtos incríveis de marcas parceiras, com alimentação, livros que foram super com cuidado selecionados pelos curadores e pelos nossos participantes, palestrantes. Tem moda, design, então aproveita, clica lá. Durante todo o dia de hoje e também durante o show de encerramento, você vai poder doar, acho que tem um QR Code aqui aparecendo. É muito importante, você pode doar para o Observatório de Favelas. E o Observatório de Favelas é uma organização que existe há 19 anos e que pensa projetos e ações para a redução das desigualdades e fortalecimento da democracia. Eles lideram uma campanha mega importante para informar moradores das favelas e periferias sobre a prevenção e o cuidado em tempos de coronavírus. E aí, para conhecer um pouco mais, você pode acessar @defavelas no Instagram. E vocês viram que, durante esses dias, as questões de conexão, por exemplo, que a gente teve, acabam sendo privilégio, né? Então, por favor, não deixem de acessar. Para doar, vocês precisam baixar um aplicativo da AME, AME, e uma vez dentro do aplicativo, você aponta para o QR Code, e que vai estar aparecendo durante a nossa programação, durante todo o dia. Então, eu convido você para fazer parte desse movimento, muito importante. Eu sou Ana Lavaquial, curadora do Livemundi, com muito orgulho. E nesse diálogo eu vou receber a Marta Oliveira, Luiz Veiga Martins e a Jen Drowen. E como essa mesa tem um convidado internacional, é bom lembrar que o festival está ao vivo no YouTube, e também no site livemundi.com, onde você pode escolher entre ouvir com áudio original e em português. Tá? Nosso diálogo se chama Confiança e Cultura de Apoio nas Organizações. Em tempos que testemunham transições inevitáveis, é preciso que as organizações percebam o território onde estão inseridas e investiguem novas formas de diálogo. Da centralização para a rede, da competição para a colaboração, a gente busca jeito de integrar ecossistemas como novos ambientes de negócio, conectados e diversificados. O que é confiança no dia a dia de uma organização? Como eu vou construir e nutrir um ecossistema de pessoas e negócios onde todo mundo sai ganhando em áreas como saúde e educação, e a gente tem brilhantes representantes dessas áreas aqui com a gente, e quais os caminhos colaborativos para Amsterdã se tornar a primeira cidade donut do mundo. Eu tenho o enorme prazer de receber essas 3 histórias que juntam belamente as motivações e as causas pessoais a iniciativas reais com o poder de transformar futuros a partir das pessoas e dessas organizações, que são grandes vetores de transformação, e novas dinâmicas baseadas em confiança e colaboração. Eu acho curioso que, quando eu comecei a compartilhar essa mesa, que foi construída com muito carinho e faz parte muito da minha história de pesquisa, estudo, eu recebi inúmeros retornos de pessoas. É o meu assunto, é o que eu estou buscando. E é incrível como falar hoje em confiança e colaboração virou pop necessário. Fico muito feliz com esse retorno. Eu queria convidar a Marta para começar esse diálogo, e eu vou falar brevemente, falar brevemente sobre o currículo da Marta. A Marta Oliveira, ela é mestre em Saúde Pública e Epidemiologia pela UFRJ e doutora em Envelhecimento pela UERJ. Ela já atuou na ANS e foi CEO da ANAP, que é uma associação que congrega hospitais privados. Como empreendedora, ela está à frente da Laços Saúde, que é uma franquia da Burtalk no Brasil.
A Buurtzorg é uma organização de saúde super premiada e inovadora que revoluciona o cuidado comunitário na Holanda. Hoje ela está presente em 24 países. Aqui, a Laços traz seu modelo de cuidado ao idoso, que é muito centrado na qualidade de vida, com autonomia e baseado, acho que é muito centrado na colaboração em rede mesmo, com foco nas enfermeiras, né, Marta? Ela vai contar muito melhor para a gente sobre isso. O Luiz Veiga Martins é reitor de Comunidades e Impacto Sustentável e diretor de sustentabilidade da Escola Nova de Negócios e Economia em Portugal, a nova SBE, e é reconhecido por sua forma de ser inovadora e em rede. O Luiz também é diretor-geral da CELPA, uma associação da indústria papeleira, e consultor das áreas de sustentabilidade e economia circular, com vários projetos na Europa e no Brasil. Ele é economista, com MBA em gestão com especialização em marketing pela Universidade Católica Portuguesa. Bem-vindo, Luiz. E a Jen Drouin, ela acredita no poder de conectar pessoas para construir comunidades para a mudança. E, por isso, ela se tornou gerente de comunidade da Amsterdam Donut Coalition, que apoia a implantação do modelo da economia donut em Amsterdã. Jen, estou muito feliz que você está aqui conversando com a gente. E Amsterdã, para quem não sabe, é a primeira cidade do mundo a adotar os princípios criados pela economista britânica Kate Raworth. E isso é com o intuito de basear políticas públicas como alternativa ao crescimento econômico a qualquer custo, que a gente já sabe que não dá mais, né? Então, como é que vai ser essa dinâmica? Eu vou ter uma primeira rodada com 10 minutos, mais ou menos, para cada, já com uma primeira provocação que eu vou fazer. E depois eu vou provocar um diálogo entre vocês, se vocês quiserem fazer perguntas entre vocês, e depois a gente abre para perguntas com o público. Eu quero começar com a Marta, né? Convidando para fazer e complementar a tua história e já fazer essa primeira reflexão. Marta, acho que numa época em que uma doença invade as nossas vidas, as mídias e os hospitais, você tem a coragem de empreender com um negócio centrado no cuidado ao idoso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo da Buurtzorg e o que te motivou a trazer ele para o Brasil. Foi por causa ou apesar de todos os desafios do setor de saúde que você conhece tão bem, né? Com você. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui nessa oportunidade linda. Assim. Eu sou super fã do modelo da. É um prazer ouvir tanto o modelo de Portugal quanto essa experiência aí rolando. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, né? E principalmente poder falar da minha paixão, assim, né? De tudo que eu tentei construir. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu acho que foi apesar de e por causa de, né? Eu acho que tem um pouco dos dois. A gente, quando começa a estudar o envelhecimento, então, assim, eu tinha já muito conhecimento do setor de saúde, né? Fiquei lá 15 anos na agência, tentando entender um pouco essa interface público-privada, a organização do sistema no Brasil, olhava muito para fora, né? Tentava entender o que estava acontecendo no mundo. E quando eu decidi enveredar para o envelhecimento, que é uma paixão, né? E depois que você começa a estudar o envelhecimento, você não consegue parar, eu comecei a ver o quanto a gente estava distante da possibilidade da criação de um sistema de saúde realmente voltado para o idoso. Né? Apesar de a gente já ser um país envelhecido, com todas as características de um país envelhecido, que faz transição de faixa etária, né? E que fez a transição de doença, que é o que a gente chama de transição epidemiológica, a gente continuava oferecendo saúde totalmente voltado para o jovem e para a doença aguda. Né? Aquela porta de entrada de emergência gigante, onde as pessoas procuram e não são demandadas, onde você não tem continuidade, aonde você não tem alguém que organize o seu cuidado, aonde as pessoas, aquilo
idosos tomam 20 medicamentos, 24 medicamentos, e todo mundo acha normal isso. Então, aquilo tudo começou a me incomodar de uma forma bastante importante por ver que a gente não estava percebendo a necessidade de mudança aí no sistema de saúde. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de saúde holandês há quase 4 anos atrás e estudar um pouco mais sobre o sistema de saúde holandês, e eu conheci Buurtzorg. E quando eu conheci Buurtzorg, eu me impressionei por 2 motivos, né? Um, pelo motivo do cuidado assistencial mesmo, da forma como eles faziam o cuidado ao idoso, dessa centralidade, desse resgate da autonomia, que para a gente aqui é tão importante, né? Falando aqui em resgate da pessoa, enfim, era um modelo que para mim chamava muito atenção, com resultados muito bacanas já em muitos países do mundo, mas tinha também um modelo de governança, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais esse modelo de governança, que é mais o assunto da gente hoje aqui, e comecei a entender que essa coisa da colaboração ela estava presente na minha vida há algum tempo, mas de uma forma sem método, né? Sem de verdade perceber que aquilo ali era um modelo colaborativo. Eu venho de um lugar onde você faz regulação de uma forma muito hierárquica, né? Então a regulação vem do regulador que pensa e que provoca, e ela vai para baixo de uma forma muito autoritária, vamos chamar assim, né? E pensa de uma forma autoritária e demanda de uma forma autoritária para as pessoas. Essa é a minha origem, né? E eu comecei a perceber o quanto aquilo me incomodava, e eu achava aquilo de alguma forma improdutivo, né? Porque você não traz todos os olhares, você não traz todos os saberes, você não traz os contrapontos, e mesmo nesse ambiente aí, eu comecei a provocar um pouco dessa coisa da colaboração, né? Da cultura de apoio. E aí, Ana, foi um movimento muito diferente para mim, porque você vê que é possível, você vê o resultado, mas é muito difícil você contaminar aquele setor como um todo com essa cultura, porque a gente tem uma cultura muito diferente, né? O poder, ele tá lá naquele poder individual, né? Do quanto eu subo. E você me falou uma frase aí outro dia que eu escrevi na frente do meu caderno, né? Que o poder agora não é de alguém, é com alguém, né? E isso tá muito forte na minha cabeça. E aí, quando eu conheci esse modelo aí da Buurtzorg de cuidado, e também esse modelo de gestão, né, de governança, o que é a grande sacada do modelo que eu acho que dá tanto resultado? É você tirar essa hierarquia, é você perceber que os profissionais, eles têm autonomia, têm conhecimento, eles podem tomar suas decisões na ponta, que isso diminui custo, que isso agiliza o cuidado, isso melhora a saúde das pessoas, porque está sendo tudo muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais personalizado, muito mais ligado à demanda daquele paciente, efetivamente. E eu acho que tem uma coisa que lá na Holanda já foi um pouco, mas aqui no Brasil vai ser muito forte, que é o resgate de uma profissão, né? Que é você resgatar o que é o real papel da enfermeira, né? Que é esse cuidado, que é estar na ponta de verdade, praticando o que ela conhece. Hoje, grande parte das enfermeiras trabalha burocrático muito grande, né? Então, a gente criando aí, eu aprendi aqui no de assistir várias palestras e vi uma coisa muito legal, que é você criar burocracia para dar conta da própria burocracia. Então é louco, você vai criando esse ciclo para você dar conta dele mesmo, né? Então, o que me chama a atenção em Buurtzorg, o que eu amo nesse modelo holandês, e o que a gente quer de verdade trazer para o Brasil, aproveitando os 3 minutinhos que eu estou aqui com o relógio. Eu acho que lá você teve o resgate, organização dentro da casa do paciente. Então, resgatar o lar um lugar de cuidado, né? Aqui a gente precisa resgatar isso. O cuidado em saúde, ele não necessariamente precisa ser feito institucionalizado, seja num hospital, que é o mais comum aqui no Brasil, ou seja em qualquer lugar. Eu consigo trazer isso para casa. Eu consigo fazer isso de uma forma continuada e coordenada, né? Eu consigo ver esse paciente como
todo. Então, quando a gente contou para eles que a média de uso de medicamento aqui no Brasil é acima de 15 medicações, isso chega a escandalizar, porque isso demonstra a desorganização que a gente tem desse cuidado aí ao idoso e todas as consequências que você tem com isso. Então, quando você entra na casa do paciente, você consegue ver o todo dele, né? Você consegue ver o ambiente, reorganizar esse ambiente, consegue ver as necessidades sociais que influenciam nas necessidades de saúde. Então, aqui falando de cultura, de confiança e de sustentabilidade, eu acho que humanização de ver, né? Você entender aquele paciente como um ser humano e não uma doença, que é o que a gente faz hoje, né? A gente olha para alguém na saúde, né? Eu sou médica e você aprende isso na faculdade. Você olha para aquela pessoa e vê a doença, e trata a doença, né? Então você resgatar o cuidado e o tratamento do ser humano e não da doença, né? E você poder fazer isso de uma forma colaborativa, aonde o toma as decisões, onde você diminui a burocracia, com isso diminui custo e melhora muito o resultado, é um grande desafio. Então, claro que a gente teve a adaptação, vocês podem imaginar, né, trazer um modelo holandês para o Brasil, e aí tem toda a adaptação não só de normas e legislações que são diferentes, mas também uma adaptação cultural do que isso significa, mas você também como que isso foi implantado nos outros 24 países foi muito importante para a gente, principalmente trazer alguma coisa que tem essa marca da colaboração, né? Que tem essa marca da reconstrução do modelo de organização das instituições e principalmente de uma instituição de saúde. Eu que vivo isso há muitos anos, né? Que estou no meio dessa coisa da organização de saúde, talvez seja um dos sistemas mais conservadores que tem dentro dos sistemas econômicos, né? Então, é muito legal a gente poder colocar isso na pauta e tentar quebrar esse paradigma e trazer uma coisa de verdade nova. As pessoas precisam de coisas novas e de coisas que apontem para um novo horizonte. E eu estou aprendendo muito aqui com vocês no Livimundi, adorando. Quero agradecer de novo e agora eu quero aprender um pouco mais com os companheiros aí. Obrigada. Marta, você sabe o quanto eu tenho orgulho da tua história e mais ainda agora pela tua coragem, pela sua ousadia de chacoalhar. E eu acho que esse é um momento incrível que a gente só tem a agradecer a iniciativas como essa, que eu acho que são mais do que meteoros, né, para dar uma chacoalhada no sistema, e a gente sabe o quanto precisa, mas eu acho que, sobretudo, é uma ponte, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter os resultados com base no que, de fato, as pessoas precisam, porque eu ouço você falar que é muito arrogante a gente saber pelo outro, né? A gente não pode querer saber pelo outro, então a gente observar, perguntar, entender o que é melhor para essa pessoa e não o melhor para a gente. E quando você fala em idoso, às vezes é muito cruel para a gente mesmo, mas a gente tem que entender o que de fato é a qualidade de vida para o outro e não porque a gente acha que precisa ser assim. Muito obrigada. Luiz, a nova SBE é uma universidade multicultural. Nossa conversa mostrou o quanto ela é diversa e traz um modelo de educação muito próximo do que a gente deseja para o futuro. E tem uma grande presença de estrangeiros, tem se destacado pela atuação em rede, tanto na gestão quanto na construção de seus conteúdos. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você se relaciona, a universidade se relaciona com os seus públicos, com a comunidade, e de que forma essas relações nutrem essa inovação que é tão presente na universidade e que é, inclusive, considerada uma das melhores escolas de negócios de Portugal e da Europa. O que mudou também com a Covid-19? Antes, se você quiser complementar a sua bio, fica à vontade. Obrigado. É um prazer enorme estar presente e participar e partilhar aquilo que a nova SBE, a Escola de Negócios e de Economia, faz em Portugal e que faz em Portugal há mais de 40 anos. E esta visão e aquilo que nós somos começou exatamente há 40 anos, quando o professor Alfredo Sousa
decidiu fundar a escola e trazer para Portugal os professores portugueses que estavam no mundo e desta forma dar este caráter não apenas local, mas global que caracteriza a escola. Professor, esta história começou há 40 anos. Estamos localizados desde há 2 anos. Desde há 2 anos estamos localizados ao pé de Cascais. Estávamos no centro de Lisboa. Foi um projeto que permitiu que a Nova continuasse a crescer, tendo por base a estratégia de há 40 anos atrás e para poder acolher cada vez mais alunos e ser um polo de inovação e um polo de conhecimento. Este campus eu acho que a construção do campus é uma história de parceria que houve entre a Nova e a sociedade civil. A Nova SBE é uma universidade, uma faculdade pública, que decidiu fazer este novo campus e que para tal necessitava de financiamento. E então a forma como o fez foi trazer as empresas para o projeto, trazer os antigos alunos para o projeto e em plena crise financeira conseguiu obter donativos, que é disso que nós estamos a falar, que totalizaram 50 milhões de euros. E isso levou a que a Nova passasse a ter uma responsabilidade acrescida para todos aqueles que acreditaram no projeto, para todos aqueles que acompanham a vida da escola, para que tornasse possível e que esse diálogo fosse reforçado. Isto permite, hoje em dia, já o tínhamos no passado, mas permite este ano, agora temos uma comunidade muito mais alargada e permite-nos crescer e manter esta estratégia este objetivo de participar ativamente para transformar o mundo de forma positiva. E é dessa forma que nós trabalhamos todos os dias com os alunos, com os professores, com o staff, com a comunidade local, com as empresas, de uma forma totalmente aberta e, se visitarem o campus, isso é materializado na própria arquitetura do campus, que é todo em vidro, ou seja, total abertura à sociedade, total abertura ao mundo. Hoje em dia somos uma escola global, fazemos parte do top 30 das escolas do Financial Times, ainda agora recentemente a nível do mestrado de gestão estamos em número 16 dos mestrados de todo o mundo, o que leva também a que haja uma procura muito grande por parte de alunos estrangeiros para virem estudar em Portugal. E por isso o tema dos integrar, o tema da diversidade, o tema da inclusão tem que estar sempre presentes. E quando falamos em diversidade, acho que é importante referir que não é a diversidade apenas naqueles conceitos que são importantes mais no nosso dia-a-dia. Temos que, quando falamos em diversidade, estamos a falar que este ano entraram alunos de 50 países diferentes. Ou seja, temos 50 países, desde a Alemanha, França, Itália, China, Brasil também, Áustria, que estão neste momento, que entraram este ano na escola. Estamos a falar em diversidade quando, a nível de mestrados, mais de cerca de 85% dos alunos não vêm das licenciaturas. As licenciaturas são aqueles 3 primeiros anos depois de sair do liceu. E por isso, quem entra nos mestrados, 85% não vem da Nova SBE. Diversidade também, porque uma grande maioria dos nossos alunos não vêm de experiências ou de background de negócios ou de economia. Vêm de engenharia, arquitetura e as diversas áreas da engenharia, e por isso que vêm para aqui, para uma escola, para aprender numa escola de negócios e de economia. Por isso, há que depois
a trabalhar ao nível da inclusão de todas estas diferentes nacionalidades, todas estas diferentes passados académicos, e fazer com que todos trabalhem em conjunto. E por isso temos, se pensarmos ao nível dos mestrados, do que serão cerca de 140 disciplinas, 140 cadeiras optativas, o que permite que os alunos possam escolher, de acordo com as suas áreas de interesse, de acordo com as áreas que pretendem desenvolver no futuro, na sua vida profissional, quando saírem da escola, possam aprender um pouco mais. E esta aprendizagem é muito feita numa interação entre os diversos agentes da sociedade, e nomeadamente das empresas. E temos muitas empresas a trabalhar com os alunos e a trabalhar com os professores em áreas como na área de inovação, e eu posso citar alguns exemplos que acabam por estar a acontecer neste momento, neste novo campus. Este novo campus, como eu referia, é um espaço aberto ao público. Encontramos aqui aberto à comunidade, desde uma academia, desde um supermercado, desde restaurantes, desde uma agência bancária, uma clínica de saúde, pode ser encontrado aqui e as pessoas podem visitar. E, por exemplo, o banco, que abriu aqui a sua agência, este novo conceito foi desenvolvido juntamente com a área de inovação do banco, mais alunos da escola, mais professores. E por isso é um conceito novo que foi desenvolvido aqui na escola. São projetos que também temos aqui na área da sustentabilidade mais ambiental, uma startup que está a instalar uma horta, eu chamo-lhe as hortas eletrónicas, uma estufa, em que vai aproveitar toda a energia desperdiçada pelo edifício, toda a água desperdiçada pelos sistemas de ar-condicionado, para então nessa estufa produzir vegetais, legumes, que vão ser comercializados aqui no campus, e com isto fazer a neutralidade carbónica do edifício. E por isso é esta forma de trabalhar que é desta forma que nós gostamos de trabalhar. Posso dar um outro exemplo de, a nível, juntamente com o município de Cascais, que é uma referência do ponto de vista de sustentabilidade, vamos iniciar um programa que está neste momento a arrancar, um programa piloto, em que vamos capacitar os alunos mais novos naquilo que é a grande linguagem de sustentabilidade, a linguagem de impacto, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por isso vamos fazer isso em parceria com uma ONG, com o município de Cascais, com a participação dos alunos e com a participação dos professores junto da comunidade, numa lógica de ensino, uma lógica educacional, uma lógica de voluntariado e participar na sociedade e termos impacto no mundo. Por isso, é esta a forma como nós gostamos de trabalhar, é esta a forma participativa como gostamos de fazer, de interagir com os diversos membros da nossa comunidade e dar visibilidade para o mundo e influenciar o mundo e impactar o mundo, para que nós sejamos também uma referência e também uma fonte de inspiração para outras escolas. O Covid foi mais um desafio que tivemos que aceitar e nos adaptar. Conseguimos rapidamente, e quando tudo começou em março, praticamente em 2 dias, passámos do campus para online, ou seja, e o ano letivo decorreu de uma forma, eu ia dizer normal, mas é um novo normal, mas que tal só foi possível por um trabalho de equipe muito grande, de professores, da própria equipe da escola e dos alunos. E tivemos depois, como acontece todos os anos, no final de cada semestre, temos sempre uma avaliação que é feita pelos alunos,
e foi com muita alegria e foi com muita felicidade que vimos que, na realidade, os alunos reconheceram o esforço e a dedicação de toda esta equipe para permitir que o ano fosse o mais normal possível e que os objetivos que por eles foram definidos quando decidiram escolher a nova SBE se mantivessem. O que nos levava também a uma expectativa muito grande de como seria agora este novo ano letivo, que começou no final de agosto, 31 de agosto, na primeira semana de setembro. E eu disse há pouco, temos alunos de cerca de 50 países e este ano, em termos de entrada de novos alunos, tivemos um crescimento muito significativo, o que é ilustrativo e comprova a confiança que existe na escola, a confiança que existe em Portugal e a segurança que os alunos sentem quando vêm estudar para o nosso país, nomeadamente no caso da nova SBE. E como disse, tivemos um crescimento muito grande, muitos alunos de vários países. O ano está a acontecer normalmente, novo normal, atenção. Estamos com ensino presencial, também temos ensino online, mas sempre motivando os alunos a participarem em todas as atividades da escola, as empresas adaptarem-se a esta nova realidade de Covid e trabalharem com os alunos, e tem acontecido. E só para terminar, criámos durante o Covid, e foi esse o nosso contributo para o que estava a acontecer no país, 2 projetos. Um primeiro que foi uma plataforma We have a role to play, é o papel que nós temos na sociedade, em que todos os alunos que entendessem, professores, os próprios staff, e juntamente com os parceiros da escola, foram organizados webinars nas diversas temáticas. Um outro projeto foi um desafio que nos foi lançado pelo município de Cascais, que foi de que forma nós podíamos ajudar as pequenas e médias empresas a fazer face a toda a multiplicidade de políticas e de apoios do governo e linhas de financiamento, coisas que para as pequenas empresas, médias empresas, muitas vezes não é fácil, e por isso nós, juntamente com uma outra empresa, os alunos da empresa, ajudámos as pequenas e médias empresas do município de Cascais a fazer face aos novos desafios do Covid e tirar partido de todos os apoios que o governo colocou à disposição. E por isso, é desta forma que nós trabalhamos, é desta forma que nós gostamos de fazer e de atuar e ter um impacto no mundo. Luiz, muito obrigada. Eu me lembro na nossa conversa, você falou, esse é o nosso jeito de ser, né? E é um jeito de ser que a gente... This is us. Que a gente deseja muito, aí a gente vê por essas histórias, e eu acho que isso une muito vocês três, que é possível. E eu queria destacar algumas coisas da tua fala, que tem muito a ver com a fala da Marta, porque você constrói um ambiente em que as pessoas conseguem ter autonomia. E o professor nisso é muito importante. Você me falou que os professores eles são o tempo todo provocados por esses alunos. Então, precisa ter uma atitude de incorporar e entender que é melhor que seja provocado porque todo mundo aprende em conjunto, né? Nesse conceito de escola invertida, mas, na verdade, onde todo mundo sai ganhando e os resultados são melhores e com benefícios para a sociedade, para a própria universidade, nesses projetos que são integrados e que beneficiam as comunidades. Isso, sim, eu acho que é a ideia do ecossistema que ganha vida e não de uma rede estática que simplesmente está com os elos conectados, mas que não tem movimento, né? Eu gostava, talvez, só dar aqui um exemplo que aconteceu hoje de manhã. Foi 2 alunos alemães que pediram para falar comigo, porque queriam saber porque é que a escola não estava a fomentar a utilização de máscaras reutilizáveis em vez das máscaras de uso único. E por isso veio questionar. E vieram questionar também se nós garantíamos que na realidade era dado o destino adequado. E é essa abertura
e é essa provocação que nos faz fazer melhor, melhor todos os dias, e é como funciona. E este foi esta manhã que aconteceu, e por isso estou aqui a partilhar. E vou-me calar já, não falo mais. Não, imagina, eu quero mais é que você fale e compartilhe com a gente esses exemplos de sucesso e que depende da gente, na verdade, fazer, questionar, ser tolerante, ouvir e criar esses espaços de diálogo entre todos, sabendo que vai discordar de vez em quando, mas eu acho que a confiança é uma conquista, né? Acho que não é uma criação, Isso. é uma conquista. E é sobre essa confiança, essa conquista dessa confiança que a gente vai conversar muito com a Jen Drouin. Jen, obrigada por estar aqui. A gente está super curioso para saber como a economia Donut é possível, como é que ela sai do papel e vem para a vida das pessoas, e qual o papel da cidade, da coalizão, nesse processo de tornar Amsterdã uma cidade donut. E o que significa para você, como gestora de uma comunidade, garantir o envolvimento dos públicos que são tão diversos? A gente está falando de pessoas, de empresas, de cidades, uma cidade, né? E do poder público. Mas, antes disso, explica para a gente o que é essa rosquinha, o que é esse donut, como é que é o modelo, por favor. Olá, muito obrigado por me convidar. Sim, é fácil explicar o conceito a partir da imagem de uma rosquinha. E tivemos muitos alunos que vieram de Oxford e nos deram a ideia e trouxeram ideias de sucesso. Mas, de fato, não havia uma preocupação com a saúde. Para criar esse novo modelo, parecido com a imagem de uma rosquinha, no nosso modelo, seria um lugar onde as pessoas cuidariam de saúde, alimentação, habitação, e todos tinham uma participação para esses elementos essenciais. E aproveitamos essa totalidade, incorporamos essa totalidade nessa rosquinha. E, ao mesmo tempo, temos uma camada externa, que são os outros sistemas, as camadas externas do sistema, que estão ligadas ao nosso planeta. E podemos criar um equilíbrio com isso. E problemas como a mudança climática e toda a destruição que está acontecendo com a biodiversidade é criar uma camada externa. E no modelo que nós queremos desenvolver e criar, é voltado para o planeta. Eu espero que isso fique claro para vocês. É interessante vocês verem a imagem. Seria ideal se pudéssemos ter uma ilustração disso. Voltando para a outra pergunta. Aqui está a ilustração que eu mencionava. Vocês vemos a parte externa e a parte interna, e nós queríamos estar no núcleo disso tudo. Não se trata de ter prioridade para isso ou aquilo. Se trata de obter um equilíbrio, porque as pessoas se afastam tanto umas das outras ou se alienam tanto da natureza. Nós queremos retornar para esses conceitos essenciais da natureza. E Amsterdã é uma das primeiras cidades que adotou esse sistema oficialmente. Mais ou menos 6 meses atrás, publicaram as primeiras portarias, e com as fotografias de Amsterdã, aplicando esse conceito de rosquinha, encarando aspectos sociológicos e ecológicos do ponto de vista local e global. E é uma abordagem muito franca e muito honesta e muito aberta, porque dentro do núcleo desse imagem que nós temos aqui, vemos que Amsterdã talvez esteja carente de algumas coisas, como se podem ver no interior do Donut. Por exemplo, no Donut, estudantes, alunos, pessoas têm que se mudar a outras cidades para achar um lugar para morar.
Mas Amsterdã é uma cidade que tem baixa emissão de CO2. Isso tem efeitos que contribuem para a melhoria do conceito da rosquinha e da economia como uma instituição, como isso afeta o entorno econômico e as pessoas em outros lugares do mundo e a natureza em outros lugares do mundo. E a natureza é, na verdade, o foco da nossa atenção, deveria ser o foco da nossa atenção. Eu estou pensando de um modo global, mas agindo do ponto de vista local. As cidades têm que fazer um plano estratégico para criar essa ideia circular. E quando eu penso das metas circulares, e nessa coalição, nós nos preocupamos com as pessoas e trabalhamos já com esse conceito de rosquinha com diversos projetos aqui na cidade. Vamos ter uma plataforma para termos uma única entrada para todas as iniciativas e reuni-las em um único ponto e conectar uma com a outra e colaborar uma com a outra para que possamos criar esse conceito da rosquinha e desenvolver estratégia e, com base em toda essa informação, implementar esse conceito da rosquinha que está voltada para as pessoas e para conectar as pessoas. Esse que é o objetivo principal. Espero que isso tenha sido a resposta para a sua pergunta. Foi ótimo, Jenny. Queria que você complementasse falando como é que você articula, então, esses públicos tão diversos através dessa plataforma, porque eu entendo que a conexão é a primeira fase para você permitir a colaboração, né? Então, uma vez conectado, como é que você percebe esse movimento aí dessa rede, desse ecossistema em torno de um objetivo em comum que é muito bem expresso pelo donut, pela rosquinha? Dizemos, vá para onde está a energia. As pessoas precisam ser convencidas, porque há muitas pessoas que querem ter algum tipo de participação. Nós sempre acreditamos que na sociedade há sempre uma maioria que tem outras coisas em mente, mas há também pessoas que têm iniciativas. E há uma outra minoria que resolve tomar iniciativas e partir para a atividade, parte para a pista de dança, por assim dizer. São pessoas que iniciam esses projetos, são pessoas que querem se conectar e não lhes interessa se o governo ou se as escolas, outros elementos ou outras empresas ou grandes empresários estão participando disso. Desde que você consiga conectar toda essa gente a uma ideia ou a uma história, a um conceito, porque você precisa de uma história e de um conceito do ponto de vista econômico, você cria projetos e consegue celebrar a concretização disso. E, a partir daí, passar a compartilhar a história até que as pessoas se congreguem e absorvam os benefícios disso. E, por último, eu gostaria de dizer que, claro, que isso está voltado com a mudanças sistemáticas que precisam ser feitas para poder transformar a cidade e facilitar essas mudanças sistêmicas, mas se trata mais de modular e de facilitar projetos que podem ser aproveitados e que são voltados para as pessoas que podem, de fato, contribuir para essas iniciativas e engajar novas pessoas e novos participantes. Achei incrível. Gostei que você trouxe essa necessidade da gente celebrar e que a gente precisa confiar mais nas boas intenções do ser humano, porque se conecta, a colaboração vem até de uma forma natural quando a gente pensa dessa forma, que eu acho que tem muito a ver com esse pensamento da abundância, né? Eu queria fazer uma segunda pergunta que é comum a vocês três.
se o engajamento dos públicos, sobretudo da comunidade, é um elemento central para as iniciativas de vocês. Então, conta um pouquinho, vocês já falaram em alguns aspectos, mas eu queria um foco maior nesses segredos, nesses desafios para construir um ambiente que conquista essa confiança, que engaja e convida a colaborar. O que vocês ainda não falaram? Porque eu acho que esse é o elemento central aqui da nossa conversa, né? Quer começar, Marta? Pode ser, Ana. Eu queria resgatar uma frase do Luiz, que é a nova educação e questionar. Então, assim, para mim, hoje, a gente aprende na escola, a gente aprende nas universidades, a gente aprende a ter esse modelo não colaborativo, né? A gente tem uma formação, principalmente na minha área de saúde, que da mesma forma que o sistema de saúde parou lá no século passado, né, lá em 1970, a formação também é exatamente a mesma. A mesma universidade que meu pai fez, eu fiz na década de 90 e as pessoas fazem hoje. É o mesmo ensino, né? Então, a gente precisa também chegar lá nesse lugar da educação e tentar entender como é que a gente pode fazer essa lógica, né? Essa lógica da não colaboração, da competição, da determinação daquele foco daquela profissão por algum nível de hierarquia, enfim. E eu acho que isso cola também muito com o que a Jane falou, né, lá da economia Dunnett, como é que você treina as pessoas para rever esse ciclo aí, né, essa forma de você viver em comunidade, que eu acho que já é uma coisa diferente se a gente pensar na cultura holandesa, se a gente pensar um pouco na cultura latina, né, já tem uma diferença importante. E resgatar um pouquinho uma outra palavra aí que ele também falou, que é questionar. A gente dentro das organizações e da forma como a gente cria as relações dentro dessas organizações, questionar é quase um abuso, né? O questionamento, ele demonstra não respeito àquela hierarquia, o não respeito àquela instituição, né? É uma coisa quase não permitida. Então, o quanto a gente também é treinado a não questionar, e é o questionamento que faz a gente trazer coisas mais ricas, mudar o nosso comportamento, entender que às vezes alguma coisa pode ser diferente, pode ser melhor, mas para questionar a gente também precisa aprender a questionar, né? A gente também precisa ser treinado para isso, né? A gente também não nasce pronto para questionar, até porque a gente é o tempo inteiro treinado para não questionar. Então, eu acho que tem um pouco desse debate em sociedade. E aí eu queria trazer uma coisa que está acontecendo muito agora, né? Que é a oportunidade que a gente está tendo de rever o que significa comunicação no nosso meio. Acho que a Covid traz isso de uma forma muito importante. E aí, para esses dois elementos aí, eu queria trazer um pouco isso. Na saúde, tem muita gente incomodada com o poder que as pessoas têm hoje de ter elementos para questionar os saberes médicos, né? E os saberes conquistados aí dentro dessa hierarquia, isso incomoda as pessoas. E eu acho que é exatamente o contrário, né? Quanto mais as pessoas buscarem informação e a gente fornecer informação de qualidade, ensinar essas pessoas aonde buscar essa informação, que é a tal da palavra empoderamento, né? Que o Brasil quase virou uma coisa feia, que você não pode falar, enfim, que eu amo essa palavra, né? E que às vezes a gente usa de uma forma muito complicada. Então, eu acho que a gente aproveitar essa oportunidade, que as pessoas estão abertas a essa busca de informação, a essa busca do questionar, a essa busca do conhecimento. A gente tem tecnologias que aproximam muito as pessoas disso e a gente está evitando usar essas tecnologias para esse fim, ou a gente não está aproveitando essa oportunidade, né? Então, eu acho que na saúde isso é uma oportunidade, a gente está rediscutindo as relevâncias e os valores em saúde, e a gente precisa usar isso de uma forma relevante para dentro do que a gente está fazendo. E eu acho que Buurtzorg
ensina muito isso, né? Como é quando você vai fazer esse empoderamento dessa pessoa, esse autocuidado, tornar ela independente. A gente aqui no envelhecimento, a gente trata o idoso com preconceito, com infantilidade, que é uma coisa, né, quase igual a um preconceito, ou a gente trata ele como um ser que não tem autonomia, precisa decidir mais. Então, você resgatar isso dentro desse método também é super importante. Só lembrar que aí dentro desse objeto envelhecimento a gente também teve problemas agora no momento da epidemia, né? A gente aumentou a violência, aumentou preconceito, enfim. Então a gente tem que pegar o que foi bom e o que foi ruim nesse momento e tentar reconstruir. Eu acho que é um pouco isso que o modelo lá da NET ensina para a sociedade como um todo, mas como é que a gente pode fazer esses recortes para cada um dos nossos objetos, né? Para a saúde, para a educação, enfim, e começar um pouquinho. Mas para mim, a educação é um pilar importantíssimo. E aí não é educação formal, acho que tem educação formal um pouco como é que a gente gera esse conhecimento aí para eu ser questionador, para eu conseguir trabalhar em equipe, para eu efetivamente uma outra posição, né, na sociedade. Excelente, acho que você fez a ponte para o Luiz conversar com a gente um pouquinho e comentar um pouco até sobre esses pontos que a Marta trouxe, fez a ponte direto para a educação, que eu acho que está muito na base também do Donut. E que ambiente é esse, que jeito é esse que a nova SBE consegue ter para você não precisar explicar mais que a colaboração é um atributo fundamental para que as coisas aconteçam e seja bom para todo mundo? Na realidade, acho é um pouco essa a nossa maneira de trabalhar em colaboração e fugindo daquilo que é, e que a Marta falou, da educação formal. E existe um enfoque cada vez maior do lado da nova SBE na componente da educação não formal, que também não deixa de acontecer aqui neste campus e aqui num espaço de uma universidade. Depois temos a educação informal, que acaba por ser aquela no nosso dia-a-dia, tudo o que acontece e tudo aquilo que nós aprendemos fora do campus. E na realidade existe uma preocupação do lado da nova SBE da promoção dessa componente de educação não formal com um conjunto de iniciativas que são colocadas à disposição dos próprios alunos ou que são os próprios alunos a criá-las ou que são os próprios elementos da comunidade também a desenvolvê-las. A nova SBE tem uma série de clubes de alunos, ou seja, são eles próprios que se organizam de acordo com temas, com áreas de interesse, que vão desde running, corrida, estava-me a lembrar outro na componente de alimentação, de desperdício alimentar, temos um ambiental, temos um de marketing, temos um outro de mais de finanças, e por isso é esta forma de trabalhar, é esta forma de interagir dentro da comunidade que muitas vezes, e informal, que as coisas vão acontecendo aqui na escola. E muitas vezes algumas iniciativas que queremos desenvolver são os alunos que as promovem. Eu muitas vezes costumo dizer nos temas da sustentabilidade ambiental que os alunos são o nosso exército armado para fazer com que as coisas aconteçam, porque lá está, porque foi o que nós falámos ainda há pouco, eles são provocadores, eles questionam e por isso esses elementos são muito importantes, mas eles são agentes de mudança e podem ser agentes de fazer as coisas acontecer. E nós nós, professores, nós, staff, temos que ter a capacidade
também de trabalhar com eles em equipe, muitas vezes de igual para igual, para que, na realidade, os objetivos, e volto a dizer que levaram a que eles viessem para a escola, se venham a concretizar. Mas eu diria que temos aqui esta questão, e que perguntava no início, o desafio foi colocado para todos, era como é que se consegue envolver, como é que se consegue haver aqui um engajamento, como é que se convida todos a colaborarem. E eu posso dar aqui o exemplo do que aconteceu mesmo desde o início do ano. Nós, desde o início do ano, cada vez mais estamos a ter a linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma linguagem oficial da escola, nossa linguagem de impacto. Mas para que isso não fosse meramente apenas algo que alguém teve a ideia e para que fosse mesmo um projeto de escola e está na estratégia da escola, neste momento a linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está na estratégia da escola, havia que começar a haver um engajamento de toda a comunidade. E por isso, em plena pandemia, ou em pleno confinamento, foram organizados workshops para staff e faculty, ou seja, toda a equipe da escola e alguns professores, para começar a sensibilizar para as questões do desenvolvimento sustentável, para os objetivos, para os ODS. E isso foi extremamente interessante, porque isso deu origem aqui, como dinâmica da própria iniciativa, do próprio workshop, que surgissem uma série de projetos que neste momento estão a ser pensados e desenvolvidos e que irão ser depois apresentados à direção da escola, à comissão executiva, para que sejam aprovados e depois sejam implementados. Mas são os próprios membros da comunidade, são os próprios da equipe de staff que vão depois fazer com que as coisas aconteçam. Para que não seja apenas uma ideia, mas que ela depois se venha a concretizar e veja a luz do dia. Esse é o exemplo da forma de envolver a comunidade. Mesmo no tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os alunos que entraram agora no início do ano letivo, em setembro, tiveram na Discovery Week, é quase as boas-vindas, tiveram que desenvolver projetos e tiveram que demonstrar de que forma é que o projeto que estavam a propor iam contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E alguns desses projetos poderão vir a ver a luz do dia, porque poderemos vir a trabalhar com esses grupos de alunos para ver se todas essas ideias, essa ideia se possa vir a concretizar. E por isso, é neste espírito de confiança, neste espírito de trabalho de equipe, que nós trabalhamos aqui na escola. Mais um pequeno exemplo, mesmo algumas cadeiras, existe uma disciplina aqui na nova SBE, em que são convidados algumas pessoas, desde CEOs da empresa, ainda esteve há 2 semanas o presidente do órgão ambiental de Portugal a lançar um desafio aos alunos para que eles fizessem o seu projeto do ano, do semestre, fosse a dar resposta a esse desafio. E estávamos a falar de um projeto tão simples como de que forma as pequenas e médias empresas podem acomodar o Green Deal que neste momento é a grande discussão a nível europeu. E por isso é desinquietando os alunos e pô-los a pensar e a prepará-los para aquilo que irão encontrar quando saírem desta escola e começarem a sua carreira profissional. Luiz, estou muito feliz com a conexão dessa mesa já, porque é um ambiente de prototipação, né? Então,
você é convidado a experimentar, você pode errar, e você está aprendendo e você melhora em torno de objetivos em comum, formando esses novos líderes, já com a cabeça donut, né, Jen? E que vão, de fato, dar conta dessas transformações urgentes que o mundo tanto precisa. Então, acho que tem uma ponte aí, Portugal-Amsterdã, com uma rosca envolvendo também essas iniciativas, e eu queria pular para um lado aí do Donut com a Jen, para perguntar como é que esses projetos, como é que a comunidade de fato, que ambiente é esse que você acha que os projetos vão pular e vai ter repercussão com benefícios práticos para a sociedade? Como é que você vê esse futuro aí do Donut em Amsterdã? Quais são as suas expectativas? A gente já está com o tempo um pouco esgotado, então eu queria que você aproveitasse para fazer umas considerações finais, aproveitando para perguntar o que você espera, pegando o gancho do Luiz com os ODS. A gente tem 7 anos, né? Então tem um objetivo aí de uma agenda 2030, um pouco mais de 7 anos. O que você espera no final de 2030? O que você vai querer ter conquistado para você, para a cidade de Amsterdã e para a comunidade, para a coalizão? Bem, eu acho que se trata das pessoas e se trata de Amsterdã como cidade. Todos têm que se beneficiar disso. O que estamos querendo fazer é uma iniciativa de cima para baixo e de baixo para cima. E como movimento, podemos empoderar as pessoas para se conectarem, porque eu acho que se você tem um projeto e você linka isso com outro projeto, mas se você trabalha em silos ou em garrafas, será muito difícil lutar. Mas se você junta os outros, você poderá ter uma plataforma com plena transparência, você poderá ter um verdadeiro movimento de transformação, e isso facilitará o nosso trabalho para fazer as mudanças, para lutarmos juntos como pessoas e proteger a natureza. Acho que precisamos escrever uma história positiva, uma história na qual as pessoas se transformam em verdadeiras ativistas. Os dados estatísticos para o futuro climático são muito tristes, então é necessário que conectemos essas histórias e essas pessoas para motivá-las, para que continuem nesse trabalho em conjunto. E sim, eu acho que estamos criando uma estrada de colaboração, desenvolvendo a empatia entre as pessoas, afastando daquele conceito mais voltado para os fins materialistas, trazendo-o para um ambiente mais humanizado, em que se combina o esforço comum em prol de usar essa força conjunta em prol de algo melhor. Muito bom. E está longe de ser utopia, né? Está acontecendo. Eu vi que semana passada você estava inaugurando lá a coalizão em Berlim. Então, que a gente tenha essas conexões entre as cidades, que é uma força transformadora incrível e depende muito da gente também. Queria que Marta falasse sobre os seus sonhos, né? Como é que você vê em 2030? O que você espera ter conquistado com a Laços e o que você espera ter tido de impacto na vida das pessoas e no próprio setor de saúde? Eu acho que é um sonho mesmo. Comecei todo esse projeto do envelhecimento. Eu acho que isso vira um sonho meu, né? O que eu espero que a gente tenha conseguido fazer um sistema de melhoros, né? Nem que seja uma sementinha, assim, uma demonstração de que você consegue fazer algo diferente, com resultados diferentes para esses idosos e com resultado diferente para o sistema de saúde, né? Uma reconstrução aí desse
sistema de saúde. Eu sei que é uma gotinha no oceano, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas que seja o começo das pessoas vislumbrarem uma outra forma de ser cuidada, e que a gente traga esse idoso para um outro lugar, né? Eu sempre falo uma frase que para mim é muito importante, que é: o envelhecimento é uma conquista. E a gente precisa ter isso na cabeça no Brasil, né? O envelhecimento não é um peso, ele não é um problema, ele é uma conquista. E a gente quer chegar lá bem e continuar tendo qualidade de vida no envelhecimento. Então é um pouco isso que eu espero, um sonho grande, mas a gente precisa sonhar grande, né, Ana? Sempre. Luiz, a nova SBE é muito... Os ODS estão no centro da estratégia, são estratégicos. Como é que vai estar a formação desses novos líderes em 2030? O que você espera de transformação para a universidade, para a educação e para a cabeça de quem vai, de fato, tocar essas transformações? Quem está ligado e quem acredita nestes temas, é um bocadinho, pode-se dizer, cantar aquela música, You May Say I'm a Dreamer, but I'm not the only one. E sei que cada vez mais há cada vez mais pessoas com este sonho de chegarmos a 2030 com um mundo melhor, mesmo que não sejam, eu sou otimista por natureza, que vamos estar muito melhor do que estamos hoje. Tem sido esta evolução, mas esta evolução vai ser muito mais acentuada, na minha opinião, por uma razão muito simples. Porque antigamente, quando se falava de questões de desenvolvimento sustentável, quando se falava dos objetivos do milénio, que eram os anteriores, estavam a um nível estratosférico, estavam a um nível dos governos, estavam a um nível das Nações Unidas, estavam a um nível muito pouco tangível para o comum dos mortais. Para nós, que estávamos aqui, talvez nós não, os 5, mas quem nos está a assistir, aos mais novos, e neste momento a grande virtude é que os temas de desenvolvimento sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável estão no dia-a-dia de todos nós. E por isso temas como desigualdade, temas como alterações climáticas, temas como vida nos oceanos, etc., estão no nosso cotidiano. O que faz com que tenhamos um exército cada vez mais alargado para estes objetivos que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e faz com que exista também uma pressão cada vez maior, e vamos pôr de lado questões políticas mais extremistas, mas vai colocando, porque o interesse é a média, no final, vai colocar uma pressão cada vez maior para que as coisas aconteçam mesmo. E por isso, a grande diferença é que saiu de cima de governos das Nações Unidas, passou para os municípios, que são os municípios que também têm um papel muito importante porque conhecem os territórios, e passou para a população, para as escolas, para os jovens, para todos os cidadãos. Todos temos o nosso papel, todos temos um papel a desempenhar, e acredito que com todos juntos vamos conseguir chegar a 2030 melhor do que estávamos em 2015 quando foram aprovados, mas muito melhor ainda. Esperança, torcida, mas é uma torcida de ação. É bom ser ativista, né? E, Jen... É isso mesmo. Amsterdã vai ser donut em 2030? Well, let's hope so. Definitely. Gente, Yes, we'll make it. se depender de nós, assim será. A gente já esgotou aqui. Eu queria me despedir, na verdade, pedir para perguntar para vocês, se vocês têm uma pergunta muito rápida. Eu vou pegar o gancho da Lorena de ontem. Se vocês quiserem fazer uma pergunta e uma resposta em um tweet muito rápido, vocês têm perguntas para fazer um para o outro? Acho que muita coisa já foi dita, né? A gente está criando esses nossos ambientes de experimentação para que a gente consiga fazer.
as nossas melhores escolhas. E vocês têm alguma mensagem final também, muito rápida, um tweet? Só agradecer muito, Ana, e dizer que a gente precisa rever a forma como a gente diz que colabora, né? O que significa colaboração? O que é esse mito que a gente diz que colabora, mas que, na verdade, a gente não desenvolve isso de verdade. Então, que isso não seja só uma fala bonita, né? Que a gente, de verdade, desenvolva uma sociedade diferente. Muito bom. E eu pegando na colaboração, a colaboração é o espírito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é o espírito também de ninguém ficar para trás. E por isso só com a colaboração de todos é que ninguém fica para trás e continuamos nesta caminhada com otimismo, porque vai acontecer. Jen? Gostaria de dizer que sim, muito embora os governos não estejam ainda presentes, é importante que eles saibam que precisamos deles, mas se nós nos conscientizamos lentamente, nos redefinimos, certamente poderemos nos reconectar com a natureza e veremos as mudanças e nos reconectaremos com as comunidades através de pequenos projetos e, mesmo assim, fazer uma grande diferença e ter um grande impacto na sociedade. Eu acho que vocês já estão fazendo a diferença, né? Queria agradecer imensamente e deixar uma mensagem de anteontem. O Dominique Barter, num diálogo lindo com o Edgar Gouveia, lembrou para a gente que a aprendizagem acaba quando a gente dá as respostas, porque o importante são as perguntas. Então, a aprendizagem acontece no processo da construção dessas respostas e, sobretudo, a partir de boas perguntas, que eu acho que a gente ouviu várias boas perguntas aqui e a gente está no caminho que não vai acabar, espero, de construir essas respostas para a gente aprender e olhar para esse futuro melhor. Então, eu provoco vocês e quem está nos vendo para formular suas próprias perguntas sobre as visões desse diálogo, que foram incríveis, um super presente para mim, que em suas diferenças e peculiaridades carregam em comum o entusiasmo por criar ambientes de confiança e colaboração, onde seja possível dialogar, discordar com gentileza e respeito, porque é o caminho para a gente evoluir como humano. E queria agradecer demais vocês três. Isso é, de fato, uma diversidade, Portugal, Brasil, Holanda, e conectados, isso é o lado bom da tecnologia. E muito obrigada mesmo pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu e quem nos vê. A gente agora vai ter um intervalo para o almoço, às 2h30, e a gente volta com a oficina de germinação de brotos com a Elisângela Oliveira. E eu peço para colocar aqui o QR Code do Observatório de Favelas, de novo, por favor. A partir das 7h, não percam o super encerramento do festival com o último diálogo com Ailton Krenak e o André Trigueiro. E logo depois, o show da Mamundi. E para a gente celebrar essa semana, que eu acho que foi uma conquista de muita gente, né? Eu acho que os queridos curadores, eu vou me emocionar aqui. Os curadores, a equipe de produção, obrigada. A equipe da Mashup, os incríveis tradutores de Libras. A gente sentiu por vocês muita coisa que a gente não conseguiu ouvir. Os parceiros, os voluntários, os amigos, as famílias, os patrocinadores que viabilizaram esse desafio, que foi realizado de uma forma tão rápida e tão intensa. E o Livimundi, acho que começou pequeno em 2016, mas muito gigante na energia e no sonho da Lu Coutinho, né? Mas eu acho que, sobretudo, o Livimundi é uma conquista para o planeta. Então, espero de verdade que alguma coisa nessa semana tenha te emocionado para você acelerar a transformação do mundo,
e que a sua presença aqui, eu acho que já é um sinal de que ela já começou. Então, muito obrigada pela confiança. Somos todos, somos um. Obrigado. Parabéns. Obrigada, gente.